Mandou? Bom dia, turma. É um prazer inenarrável tê-los aqui comigo. Trataremos hoje dos crimes contra a família. Falaremos sobre o crime de bigamia, o crime de induzimento a erro ou ocultação de impedimento para casar, o crime de parto suposto e falaremos também sobre o crime de abandono material. Primeiramente, eu quero agradecer a presença dos alunos aqui presentes. Bom dia, Bruna. Bom dia, Bruna. Bom dia. Começaremos agora ao estudo crimes contra a família. O primeiro crime é um crime muito fácil. É um crime, embora a gente não veja na prática a ocorrência, muita gente já viu pessoas casadas casando novamente. É o crime de bigamia. O tipo penal está previsto no artigo 235, que assim dispõe: contrair com alguém novo casamento sendo casado. Perceba, é crime. É crime, galera. Não podemos casar sendo casado. Se a gente contrai um matrimônio sendo casado, incorremos em um crime, que é o crime de bigamia. Como é que acontece esse crime? Qual seria o sujeito ativo desse crime? Perceba que no caput diz: contrair com alguém novo casamento sendo casado. O sujeito ativo desse crime é o rapaz casado ou a mulher casada que contrai novo matrimônio casado. Pode o solteiro incorrer nesse crime? Pode. O solteiro pode incorrer nesse crime de bigamia, por exemplo, se ele sabe que a pessoa é casada e contrai matrimônio com essa pessoa casada. Porém, esse solteiro responderá de acordo com o parágrafo 1º do artigo 235. Pessoa solteira, sabendo que outro é casado e mesmo assim contrai matrimônio com este agente, responde de acordo com o parágrafo 1º do artigo 235. O parágrafo 2º traz uma excludente nesse crime. Se dispõe no parágrafo 2º, né? Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou o outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Olha aqui no quadro, perceba, né? O que é bigamia? O que é bigamia? Bigamia é a existência de dois casamentos. Ok? Um agente casado casa novamente. Agente casado casa novamente. Então tem o primeiro casamento e tem o segundo casamento. Qual seria a excludente desse crime prevista no parágrafo 2º do artigo 235? A excludente seria esse primeiro casamento ser anulado. Óbvio que essa anulação não pode ser proveniente do crime de bigamia. Vamos dar um exemplo. Exemplo de um casamento anulado. Anula-se um casamento, por exemplo, anula-se se, por exemplo, o cônjuge foi enganado em relação à pessoa do agente. Cônjuge enganado. Imagine a seguinte situação. Imagine que vocês casam com alguém e esse alguém oculta de vocês. Oculta, por exemplo, que já respondeu a um crime. Então, o cônjuge enganado, ele entra com ação anulatória. Para anular esse primeiro casamento. Ele entra com ação anulatória. Anulado esse primeiro casamento, ele pode casar-se novamente. Então, isso aqui não é crime, porque há uma excludente. É possível que não incorra nesse crime de bigamia se o primeiro casamento ou o segundo casamento for anulado. Prosseguindo, qual seria o tipo objetivo? Qual o pressuposto desse crime? O pressuposto desse crime é alguém casado que casa novamente. Qual seria o tipo subjetivo? O tipo subjetivo é o dolo. É o dolo de contrair matrimônio sendo casado. Qual é a consumação desse crime? A consumação se dá com o casamento. O casamento registrado em cartório. Essa é a consumação desse crime. Concurso de pessoas. É possível concurso de pessoas nesse crime? Sim, é possível.
Por exemplo, imagine pessoas que sirvam como testemunha desse crime, sabendo que o agente é casado. Então, essa pessoa, ela pode incorrer neste crime. A ação penal é uma ação pública incondicionada. O próximo crime é o crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimentos. Está previsto no artigo 236 do Código Penal. Assim dispõe a redação do artigo. Contrair casamento, induzindo em erro essencial ou outro contraente, ocultando um impedimento que não seja casamento anterior. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada, senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. A parte mais importante desse crime está justamente nesse parágrafo único. Primeiro, a primeira observação. A primeira observação em relação a esse crime. Primeira observação. Só que pode entrar com essa queixa, para ver processado o autor desse crime é o cônjuge enganado. Só quem pode é o cônjuge enganado. Quando eu digo só, é o mesmo que dizer que não pode o representante legal entrar com essa queixa. Não pode. É o mesmo que dizer que não é possível sucessão queixosa. Não é possível sucessão queixosa. É a única ação, é o único crime previsto no Código Penal em que a ação, isso aqui é muito importante, que a ação é personalíssima. Personalíssima significa que só o cônjuge enganado, que seria o titular para intentar com essa queixa-crime, é uma ação privada, personalíssima. Só o cônjuge enganado pode entrar com essa queixa-crime para processar o agente que enganou. Outra observação também muito importante. Qual seria? Essa queixa-crime, ela só pode ser ofertada após o trânsito em julgado da sentença que anulou o casamento, por erro ou impedimento. Então, essa queixa, ela só começa a ser contada o prazo para intentar essa queixa-crime a partir do trânsito em julgado da sentença que anulou o casamento por erro ou impedimento. Ok? Então, a partir desse trânsito em julgado, começa a contar o prazo de 6 meses. O prazo de 6 meses a processar o autor desse crime. Esse prazo de 6 meses, passado esse prazo de 6 meses, se esse cônjuge enganado não intentar com essa queixa-crime, extingue a punibilidade. Essa é a parte mais importante. Extingue a punibilidade do agente infrator. Qual seria o objeto jurídico desse crime? O objeto jurídico desse crime é a regular formação da família. Qual seria o sujeito ativo desse crime? O sujeito ativo desse crime é o cônjuge que enganou outrem a casar com ele, ocultando o impedimento, ou induzindo esse outrem a um erro essencial. Qual seria o sujeito passivo desse crime? O sujeito passivo, primeiramente, desse crime é o Estado e, de forma secundária, é a pessoa enganada. O tipo objetivo desse crime é contrair casamento. Contrair casamento induzindo em erro ou ocultando impedimento. A ação penal, como eu já disse, ela é uma ação penal privada personalíssima. Só o cônjuge enganado é o titular para entrar nessa queixa-crime. Prosseguindo, eu trouxe quais são os impedimentos. Esses impedimentos, eles estão previstos no artigo 1521 do Código Civil. Vamos fazer a leitura. No inciso 1 do artigo 1521, diz que não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. O cônjuge que engana a vítima e casa, por exemplo, um pai
casa com a filha, enganando a filha não sabe que ele é o pai dela. Então ele ocultou o impedimento. O agente que assim age pratica esse crime. Próximo impedimento, os afins em linha reta. Foca aqui, foca no slide. Próximo impedimento serão os afins em linha reta. O próximo seria o adotante com quem foi cônjuge do adotado. O adotado com quem foi o adotante. Foca no slide. O próximo impedimento seriam os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. O próximo seria o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, o cônjuge sobrevivente condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Percebam, né? Que oculta-se um impedimento. Essa ocultação é em relação a um grau de parentesco. Então, o agente que omite, oculta esse grau de parentesco para casar com outro pratica um crime, que é esse crime do artigo 236. E o que seria esse erro essencial? Esse erro essencial, a gente induz a vítima a um erro essencial. Esse erro refere-se o quê? A identidade do agente, a honra do agente, a boa fama do cônjuge, bem como algum vício de vontade. Citei como exemplo, por exemplo, o cônjuge que induz a vítima em erro essencial quanto à sua identidade. Exemplo, ele cometeu um crime, ele responde ao crime e ele omite essa informação, induzindo a vítima em erro essencial, dizendo que ele é uma pessoa respeitável, dizendo que ela é uma pessoa digna. Outro exemplo, por exemplo, né, imaginemos a hipótese de um agente que quer casar e quer construir família. E aí, a pessoa, né, omite dele uma informação, diz que pode ter filho, que pode procriar, que pode dar filhos a ele, omitindo a informação de que não pode ter filho. Então, o agente que assim age incorre também nesse crime, porque está escondendo uma qualidade, está omitindo, está induzindo o agente a erro essencial para casar com ele. Prosseguindo, qual seria o tipo subjetivo? O tipo subjetivo é o dolo. O dolo de contrair casamento, induzindo em erro, ocultando o impedimento. A consumação desse crime, quando é que esse crime se consuma? Esse crime se consuma quando o agente enganado contrai matrimônio, não sabendo desse erro essencial ou da ocultação desse impedimento. Logo, podemos assegurar que a tentativa desse crime não é possível. A ação penal impena a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. O que seria essa pena de detenção de 6 meses a 2 anos? Como já disse, né? Repetidas vezes. Crimes com pena máxima, crimes com pena máxima de até 2 anos, é considerado um crime de menor. Não esqueçam disso. É um crime de menor potencial ofensivo. Sendo um crime de menor potencial ofensivo, a competência é do Juizado Especial Criminal. Sendo um crime de menor potencial ofensivo, admite-se a transação penal. Sendo um crime de menor potencial ofensivo, admite-se a composição civil dos danos. A ação desse crime, como eu já disse, a ação desse crime do artigo 236 é ação privada personalíssima. Ação privada personalíssima. Ou seja, só o cônjuge, só. Nenhuma outra pessoa pode fazer em seu lugar. Só o cônjuge enganado é que pode entrar com essa queixa-crime. Se ele deixa de entrar com essa queixa-crime após passado 6 meses do trânsito em julgado, o prazo começa a contar aqui, ó, desse trânsito em julgado. Se ele deixa de entrar com esse crime, com essa queixa-crime, passados 6 meses do trânsito em julgado, extingue-se a punibilidade do agente infrator. Prosseguindo, né? O próximo crime que vamos estudar é o crime previsto no artigo 242. Esse crime, ele visa proteger o estado de filiação.
O que seria esse crime, né? Assim diz a redação do artigo 242. Da parto alheio, foca no slide, da parto alheio como próprio. O que seria dar parto alheio como próprio? Uma pessoa que está simulando um estado de gravidez. Ela simula um estado de prenhez, simula e ainda realiza um parto que não existe. O que ela faz? Ela dá parto alheio. Ela gera aquele filho inexistente, simula aquele estado gravídico, não estando grávida. Então, ela dá parto alheio como próprio. Então, podemos concluir que o sujeito ativo dessa primeira conduta típica, dar parto alheio como próprio, só pode ser mulher, porque homem não pode gerar. Então, só mulher pode ser sujeito ativo dessa primeira conduta típica, dar parto alheio como próprio. Percebam, né, que a situação contrária, dar parto próprio como alheio, não é considerado crime. O crime é dar parto alheio como próprio. Dar parto próprio como alheio, a situação inversa, não é considerado crime. Prosseguindo, a segunda conduta típica é registrar como seu o filho de outrem. Nessa segunda conduta típica, registrar como seu filho de outrem, qualquer pessoa pode praticar. Mãe, pai, qualquer pessoa. É um crime comum nessa situação aí. Quando é que esse crime se consuma? Registrar como seu filho de outrem. No momento em que o agente se dirige até o registro de pessoas naturais e registra como seu o filho que não foi gerado. Registra como seu filho de outrem. A próxima conduta típica, ocultar, focando no slide, ocultar recém-nascido ou substituí-lo. Esconder aquele recém-nascido da maternidade. Esconder com dolo de quê? Com dolo de suprimir o estado de filiação. Esconde aquele recém-nascido, ou então substitui por outro aquele recém-nascido. A última conduta típica, focando no slide, seria suprimir ou alterar direito inerente ao estado de filiação. Então, vamos analisar qual seria o objeto jurídico desse crime. Como já falamos, seria proteger o estado de filiação. A primeira conduta, que já vimos, é dar parto alheio como próprio. O sujeito ativo desse crime só pode ser a mulher. Só a mulher que pode simular aquele estado de prenhez. Só a mulher pode fazer isso, o homem não pode. A medicina ainda não avançou nesse sentido, de permitir que o homem possa gerar um filho. Então, o sujeito ativo dessa primeira conduta típica, dar parto alheio como próprio, só pode ser mulher. O sujeito passivo desse crime é o Estado. O tipo objetivo, qual seria a conduta objetiva? Dar parto alheio como próprio. O tipo subjetivo é o dolo de simular aquele estado de prenhez.